estimulando-o a criar novas conexões neuronais. Quanto mais você treina, mais seu cérebro se fortalece. Com uma aula semanal de 2 horas e atividades em casa, você desenvolverá habilidades como memória, concentração, raciocínio, além de autoconfiança e independência. Esses benefícios se estendem a todas as etapas da vida, ajudando crianças, adolescentes, adultos e idosos a alcançar seu pleno potencial. O poder de mudar está em suas mãos. Supera. Treine seu cérebro e transforme o seu mundo. Atenção! O programa a seguir é uma produção independente. Todo o conteúdo, inclusive opiniões, são de inteira responsabilidade dos seus idealizadores. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. Por ela, o homem de Deus se torna perfeito, capacitado para toda boa obra. Agora você ouve Escola Bíblica na Melodia, com o pastor Davi Amâncio. Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Eu sou Davi Amâncio, estaremos juntos até as 9 horas da manhã e esta é a sua Escola Bíblica na Melodia. Um oferecimento especial da Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Comigo aqui no controle de áudio e também garantindo a imagem da Melodia para você, João de Jesus, ele mesmo, com a mesma competência de sempre. O tema da lição de hoje é Jesus é Deus. Jesus é Deus. Lição número 5. Hoje que é 2 de fevereiro. Já estamos em fevereiro, isso mesmo. 2 de fevereiro de 2025, está passando rápido, viu? Então, lição número 5. Jesus é Deus. Essa é uma verdade que nós não negociamos. E daqui a pouco nós vamos falar por quê. É um dos fundamentos da fé cristã. Nós vamos daqui a pouco falar para você. Mas antes nós vamos orar. Jesus Cristo afirmou: sem mim nada podeis fazer. Então nós vamos falar com Deus ao som daqueles acordes musicais para embalar esta oração. Nós vamos agora falar com Deus da nossa gratidão. Oremos então. Pai, muito obrigado porque o Senhor é bom. E é por isso que nós estamos aqui. Obrigado pela noite que passou. Obrigado porque o Senhor nos guardou enquanto dormíamos. E está escrito na tua palavra que não dormita e nem dorme o guarda de Israel, e o Senhor é quem nos guarda. É por isso que nós estamos aqui. Mas acima de tudo, porque o Senhor é gracioso. Ninguém supera o Senhor em dar. O Senhor é pródigo em dar. Muito obrigado por tua graça. Pela graça do Senhor, nós somos o que somos e temos o que temos. Muito obrigado por tua graça. Se respiramos é porque a vida foi respirada dentro de nós primeiro. Muito obrigado por essa graça. Nela vivemos e nela nos movemos. Pai, muito obrigado também por esta rádio que tem sido um veículo para propagar as verdades do teu reino. Neste momento eu oro por cada pai de família, cada mãe de família que me escuta agora. Eu oro também, ó Deus, por cada missionário, cada missionária. Quem sabe onde o evangelho é proibido, eles estão lá, pregando o evangelho. Muito obrigado, Pai. Renove as forças de cada um deles. E neste momento te pedimos também a tua direção para a escola que vamos agora começar. Seja sobre nós a tua mão, para nos guiar em todo o caminho da verdade. É a oração que fazemos com gratidão
e a fazemos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Quero mandar um beijo para minha esposa, para os nossos filhos Isabela, Rafael e Marcos Davi, e também para a Igreja Batista da Palavra. Quero aproveitar também e mandar um abraço, conforme prometido, para a família Veiga, né, que nos escuta a cada domingo. Eli Braga, que já está conosco, certamente. Também para o Juan, lá em Itapetinga, que fez parte do Missões na Prática. Um abraço para o Juan também, para o pastor Lindenberg, lá da Igreja Batista Shekinah, em Itapetinga, juntamente com a sua esposa, a irmã Graça. Vai o nosso abraço aí para esse casal abençoado lá de Itapetinga e a toda a Igreja Shekinah. E nós vamos agora a uma canção bonita. Quem és tu? Foi o que perguntaram a Jesus Cristo uma vez. Quem é você? Quem é você? Quem és tu? Né? Oséias de Paula. E daqui a pouco eu volto, prepare o seu coração, porque tem palavra de Deus chegando nesta manhã. Quem és tu? Oséias de Paula, não sai da sintonia, daqui a pouco eu volto. Um dia surgiu na terra um homem que através de um milagre nasceu de uma virgem e todos perguntavam: quem és tu? Te perguntaram certo dia com ironia atroz. Quem és tu? Que até os mortos nos sepulcros ouvem tua voz. A própria morte derrotaste, ó imarcessível luz. Eu sei quem és o Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz. Tu és Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade e príncipe da paz. Deste amor ao pobre homem que sofria muitas opressões. Cada vez que tu falavas, libertavas grandes multidões. Eternamente és o mesmo, aleluia. Sei quem és, excelsa luz, és o Filho de Deus. Tu és Jesus, tu és o último, és o primeiro, e de Judá és o leão audaz. Tu
Muito bom dia para você que acompanha a Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Eu sou o Davi Amâncio. Estaremos juntos até as 9 horas da manhã e esta é a sua escola bíblica na Melodia. Um oferecimento especial da Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Aqui comigo, garantindo a imagem da Melodia para você, João de Jesus, nosso sonoplasta, nosso operador competente aqui. E juntos vamos trazer uma escola bíblica para você nesta manhã que esperamos que seja profícua. E hoje nós temos um título para essa lição que é Jesus é Deus. Lição muito importante, sobretudo porque fala de um dos pilares da fé cristã, inclusive contestado por muitas religiões no mundo afora. Muitas assumem Cristo, porém, não como ungido de Deus, não como Deus, mas como um filósofo, como apenas a mais perfeita criação de Deus, mas não como Deus. E nós queremos nesta manhã reiterar o que a Bíblia enfaticamente nos apresenta, que é a deidade de Cristo, ou seja, Ele é Deus, não é? Ele é Deus. Inclusive, negar isto era grave, porque se Ele não é Deus, Ele não tem poder para perdoar pecados, nem tampouco para salvar. Você percebe como uma coisa pode comprometer a outra? Então, muitos acreditavam em Jesus Cristo apenas como um homem diferenciado, mas não como Deus. Alguém que podia até operar milagres, mas não como Deus. E aí, algumas pessoas, o procuravam. E Jesus Cristo reclamou isso, Vocês me procuram porque eu multipliquei os pães. Aquela fila do milagre que acompanhava a Cristo, aquela fila que estava lá, hoje não é diferente. Nós temos a fila do milagre que aguarda com expectativa em vários templos no Brasil a operação de um milagre, Mas poucos têm a coragem de fazer o que Bartimeu fez: seguir a Jesus pelo caminho. Veja você que Bartimeu, depois de curado, ele não disse muito obrigado, foi muito bom lhe conhecer, obrigado pelo milagre recebido, Ou como alguns dizem, pela graça alcançada. Não, Bartimeu seguiu a Jesus pelo caminho. Vamos pensar em outro tipo de fé, não apenas a fé para receber o milagre, aquela fé que eu considero o ápice da fé cristã, fé para morrer por amor a Cristo, literalmente. A fé dos primeiros cristãos. Zé Ramalho disse que na tortura toda a carne se trai. Só que os primeiros cristãos, eles foram torturados e mortos, mas não negaram a sua fé. Eles estavam prontos para morrer por amor a Cristo, e isso não era suicídio, viu? De forma alguma. Era algo de outra ordem. Fé bíblica, caracterizada pela entrega e não pelo recebimento, mas também um profundo amor a Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque eles olhavam para Jesus quando estava com eles, e eles não reconheciam Jesus Cristo apenas como homem bom que esteve aqui na terra, como um homem justo, não, mas como o Cristo de Deus, ungido de Deus, que tem poder para perdoar pecados e para salvar. Ele veio libertar os cativos, mas acima de tudo, Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Na teologia nós chamamos de sacrifício vicário, que é sacrifício substituto.
Então, Jesus Cristo é Deus. E Paulo reiterou essa verdade várias vezes. Inclusive, ele disse, escrevendo à igreja em Filipos, que a Jesus Cristo, Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus, ao nome dele, todo joelho se dobre. Todo joelho se dobre. Veja você que não é ordenado, não é predito que ao nome de algum ser humano todo joelho se dobre, embora alguns o façam, viu? Mas não é recomendado pela Bíblia que ao ser humano se dobre o joelho. Mas está escrito que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então quero dizer para você que eu fico bem à vontade para trazer essa lição para você nesta manhã, porque eu acredito nisso. Eu acredito nisso. De fato, Jesus Cristo é Deus. Ele não é apenas a mais perfeita criação de Deus. Ele não foi apenas um líder revolucionário, não é? Não, Jesus Cristo é Deus. E esse é um dos pilares da fé cristã. Porque você, inclusive, há de convir comigo que nós temos religiões no mundo afora, inclusive no Brasil, que não pensam dessa forma e nós respeitamos. Nós respeitamos, porém nós cremos assim: Jesus Cristo é Deus. Sem depreciar nenhuma outra, né? Porque qualquer discussão é no campo das ideias, mas nós ficamos com o que está escrito a respeito de Jesus Cristo. Ele é Deus. E nós vamos ver o porquê nós acreditamos assim. E aí eu tenho o título da lição de hoje, que é a lição número 5 da CPAD Adultos, né? Por que adotamos a CPAD? Porque essa revista é uma revista muito boa, tem uma qualidade excelente. Quem comenta, inclusive, essa revista nesse trimestre, que é o primeiro de 2025, é o pastor Ezequias Soares, um veterano, inclusive, da Assembleia de Deus, de forma que é uma qualidade boa esse material. Eu recomendo, quem puder ter, se alguém precisar, nos procure. Nós vamos, inclusive, disponibilizar no Grupo da Melodia essa lição, né? Essa revista da Escola Bíblica Dominical. E o título da lição desse trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Lembrando que a aparência não é essência, viu? A aparência não é essência. Entendeu? Você já ouviu aquela expressão? Parecia demais. Pois é, parece, mas não é. Porque a aparência não é essência. E hoje nós estamos na lição número 5. Jesus é Deus é o título da lição de hoje. 2 de fevereiro de 2025, nós estamos apresentando aqui o programa Escola Bíblica na Melodia, que vai ao ar a cada domingo às 8 da manhã, ok? Então o texto áureo da lição de hoje, texto áureo é o texto de ouro, né? Quando você ouvir a expressão regra áurea, que é o amor, nos evangelhos está explicitado esta regra. Regra áurea, regra de ouro. Texto áureo, texto de ouro. Então o comentarista escolheu um versículo que ele considera o texto áureo da lição de hoje. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Me parece que, como dizem os antigos, para bom entendedor basta meia palavra. Bastaria este versículo para afirmar categoricamente que Jesus é Deus. Impressionante, né? Como ainda assim não é o suficiente para se acreditar nisso, o que nos impressiona muito. E aí nós só percebemos que
não é nada novo, porque na época de Jesus Cristo, alguns olhavam para ele e falavam, é o filho de Dona Maria, é o filho de seu José, né? Lá em Nazaré, portanto, por exemplo, né, ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. Eles olhavam para Jesus e diziam, não, filho de Dona Maria, rapaz. Filho de Dona Maria, filho de seu José, o carpinteiro. E aí, interessante que essa incredulidade era grave. Porque na cultura judaica, eu preciso lhe explicar isso, né? Não é demasiado lembrar que na cultura judaica, dizer fulano é filho de Beltrano era dizer, é da mesma essência. É igualzinho. Então, diferente da cultura brasileira, né? Que um filho pode não ter nada a ver com o pai. Mas, negar então que Jesus era filho de Deus, era negar que ele era igual a Deus. Veja como isso era grave. E isso, inclusive, compromete a doutrina da Trindade, né? Porque Deus é triuno, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. O próprio Cristo, se referindo a ele mesmo, ele disse, eu e o Pai somos um. Então veja você que não temos como refutar esta verdade, porque o próprio Jesus está falando agora, não João, mas o próprio Jesus está dizendo, eu e o Pai somos um. Então, de forma que é inconcebível que nós, né, evangélicos, acreditemos de outra forma, sob pena de que fazendo isso podemos, inclusive, comprometer até a salvação. Porque se Jesus Cristo não é Deus, ele não tem poder para salvar. Entendeu? Então isso é muito sério, muito sério. Verdade prática de hoje, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, concordo. Além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas, né? Então essa verdade ela foi manifestada no ministério terreno de Jesus Cristo e nas manifestações dos seus atributos e obras divinas, né? Inclusive, eu me lembro que nós tivemos uma escola aqui que eu trouxe um texto, eu evoquei um texto que uma ocasião um grupo queria apedrejar Jesus Cristo, porque acharam que ele era um lunático com complexo de Deus. A coisa toda começou quando Jesus Cristo, ao invés de trazer pão de trigo, multiplicar pão de trigo, ou operar alguns milagres, ele resolveu um dia pregar um sermão. O sermão era Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Ele falava sobre ele mesmo, que ele era o pão vivo que desceu do céu. E aí eles começaram a achar estranho aquela forma dele se referir a ele. E aí, então, em determinado momento, Jesus Cristo, para piorar tudo, né, depois de ter dito que ele era o pão vivo que desceu do céu, que quem comesse ia matar a fome, não teria mais fome, e ele estava usando uma linguagem figurada, né? Aí, para piorar, Jesus Cristo falou, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Aí o pessoal falou, mas tu não tem nem 50 anos, como é que você fala que Abraão viu o teu dia e se alegrou? Aí nesse momento, Jesus, para piorar a situação, para complicar ainda mais, ele falou então o seguinte, antes que Abraão existisse, eu sou. Aí pronto, foi demais para eles e pegaram pedras para apedrejar Jesus Cristo, né? Ficaram com tanta raiva que resolveram matar Jesus a pedradas. Jesus Cristo sai nesse momento e evita aquilo que seria um apedrejamento.
porque ele não morreria apedrejado, como Estevão morreu posteriormente, né? Bom, de forma que Jesus Cristo, ele não tinha dificuldade para assumir esse lugar, né, da sua deidade. E eu não entendo por que é que algumas pessoas têm dificuldade, mas respeito. Embora eu respeite, eu não compreendo, porque é reviver essa estranheza, né? Tais pessoas que negam a deidade de Cristo estão se colocando no mesmo lugar destas pessoas que achavam que ele era um lunático com complexo de Deus, um louco com complexo de Deus, né? E eu quero dizer para você que nós nunca precisamos de coragem como agora para destoar de uma multidão que não acredita em Jesus Cristo como Deus. Nós precisamos de coragem suficiente para reafirmar esta verdade. Jesus Cristo é Deus, né? Inclusive a palavra Jesus nos remete àquela condição humana, e na história nós tivemos muitos Jesus, viu? Muitos. Não faz muito tempo que tivemos aí um Jesus de Madonna, mas o único que é Jesus, o Cristo de Deus, é o Jesus dos crentes, né? Eu quero aproveitar e lembrar que a palavra Cristo significa ungido. Então apenas Jesus, o Cristo, ele é de fato Deus. Agora, eu entendo que não é fácil para internalizar essa verdade, até porque, se você parar para pensar, surge a seguinte pergunta, né? Surge a seguinte pergunta: como é que Deus precisa se alimentar? Como é que Deus tem fome, tem sede? Como é que Deus dorme, como Jesus dormia no barco? Como é que Jesus sangra, sendo Deus? E aí nós temos agora que lhe dizer que não temos como explicar humanidade e deidade de Cristo. Não temos como explicar. Agora, não precisa entender, basta crer. Isso é mais ou menos como você... o que Jesus fez por nós, viu? Sabendo que morreríamos, ele assume o nosso lugar. Ele assume totalmente a nossa culpa. Já parou para pensar? Está escrito que pode ser que por um justo alguém ouse morrer. Pode ser que por algum justo alguém ouse morrer, mas Jesus morre por amigos e por inimigos, por pessoas que ele nem conhecia, sabe? Um dia alguém, se referindo à polícia militar, disse o seguinte: o policial militar é capaz de morrer no exercício da função por gente que ele nem conhece, não tem vínculo nenhum. E eu acho isso muito nobre, viu? Muito nobre. No exercício da função, policial militar pode morrer, como a história tem mostrado que muitos já morreram, né? Pagaram com a vida por defender alguém da sociedade que ele nem conhecia. Sabe qual é a diferença entre o policial militar e Jesus Cristo? É que Jesus morre por toda a humanidade e não apenas por algumas pessoas. Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Quer ver uma outra diferença? Não era simplesmente pessoas que não conheciam ele, né? Mas eram pessoas que eram inimigas de Jesus. Ele morre por todas elas. Essa é a diferença. Essa é a diferença. Porque o inimigo, muitas vezes nós queremos distante. Nós queremos distante. Se tiver a oportunidade de servir ao inimigo, muitas vezes nós deixamos na mão. Jesus Cristo não, ele morre pelos inimigos. Isso é muito
é muito sério, porque nós vivemos numa sociedade que parece que está ultimamente caminhando para viver assim, olho por olho, dente por dente. E alguém até já disse que se voltarmos a essa fase, vai ficar todo mundo cego e banguelo, viu? Se for olho por olho, dente por dente, o negócio vai ficar crítico. Estamos caminhando, parece que para a barbárie, estamos caminhando para o modo primitivo de viver, né? Aquele modo bem rudimentar, embora a sociedade hoje pense que está muito evoluída, mas o que muitas vezes é nomeado como pós-modernidade tem sido um verdadeiro retrocesso, viu? Da espécie humana. Porque não se honra pai, não se honra mãe, não se honra professor e por aí vai. Então, o caos está instalado. A doutrina bíblica da divindade de Jesus. Jesus é Deus. O Novo Testamento é direto quanto a isso. Quanto à natureza divina de Jesus. E o Verbo era Deus. Essa expressão é muito clara, né? No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E isso é muito sério, porque negar essa verdade que é fundamental para a fé cristã, é comprometer os pilares da fé cristã. Eu quero dizer para você que nós estamos aqui reiterando que Jesus Cristo é Deus. Ou seja, Ele não é apenas a mais perfeita criação de Deus. Ele é Deus. E eu quero também dizer que nós estamos aqui nesta manhã fazendo coro com alguns irmãos que estão nos ouvindo, que certamente acreditam da mesma forma. E eu quero também lembrar que a melodia tem esse compromisso com a verdade. A melodia tem esse compromisso com a verdade. A melodia se posiciona desta forma: nada podemos contra a verdade, senão a favor da verdade. Qual é a verdade? Então, a verdade é que Jesus é Deus. E eu conversava outro dia com o Dr. Ebenezer Fagundes e concordávamos que nós estamos precisando de tornar claro a nossa confissão de fé. Cremos nisso, não é? E deixar claro no que é que nós cremos, não é? Como nós cremos, entendeu? Porque senão daqui a pouco fica aquela miscelânea de ideologias e nós precisamos mais do que nunca tornar claro em que é que nós cremos. Nós cremos nisso, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, né? E cremos que são três pessoas distintas num só Deus. O Espírito Santo não é como se fosse o disparo de uma arma, não. A força ativa de Deus, não. O Espírito Santo é Deus. Não é? Estou dizendo isso até porque tem denominações que acreditam assim. Jesus Cristo foi um homem justo e o Espírito Santo é como a força ativa de Deus. Não. Nós acreditamos que o Espírito Santo é Deus. Nós acreditamos que Jesus é Deus. Nós acreditamos dessa forma. Agora, daí até a gente explicar é outro departamento. Porque, na verdade, parece que o ser humano quer explicação para tudo. E aí eu me lembro de Jó, viu? Jó, ele queria explicação por causa... O que era que estava acontecendo? E Deus responde às perguntas de Jó com outras perguntas. E a Bíblia, inclusive, apresenta assim como foi que aconteceu.
Capítulo 38 do livro de Jó. Quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem entendimento? Olha que coisa. Né? E veio Deus num redemoinho, viu? Num redemoinho. Olha como é que Deus veio. E aí perguntou: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem entendimento? Cinge os teus lombos como homem, porque eis que agora eu vou falar e tu vai responder. Ou seja, Deus não deve explicações para ninguém do que faz ou deixa de fazer. Por isso mesmo, Deus responde às perguntas de Jó com outras perguntas. Onde você estava quando eu fundei a terra? Onde você estava? E eu fiquei maravilhado e aumentou o meu temor, o meu respeito a Deus, quando eu me deparei com esse texto pela primeira vez. E eu ainda era bem novo. Eu falei, gente, não dá para brincar com Deus. Com Deus não se discute, não é? Com Deus não se discute. E aí Jó baixou a bola, e aí em seguida Jó disse: antes eu falava de coisas que eu não sabia. Então até hoje tem gente falando coisas que não sabe a respeito de Deus. E ainda bem que Deus muitas vezes releva a nossa ignorância, viu? Mário Persona afirma que todos nós somos ignorantes quando o assunto é entender as razões de Deus. Eu quero dizer para você que, se a gente quiser se aproximar, tem que ir por baixo e não por cima. Tem gente que vai no salto alto para falar com Deus. Paul Washer, né, pastor da Igreja Batista do Sul dos Estados Unidos, inclusive ele disse que quando chegou aqui no Brasil, ele ficou impressionado, porque as pessoas vão se dirigir a Deus como se estivesse falando com qualquer pessoa, né? Não vão com aquela reverência que deveria ir. Ele ficou admirado com isso, né? Tem pessoas que se aproximam assim, vão falar com Deus de qualquer jeito, minha mãe costumava dizer assim, como se fosse seu parceiro, né? Deus é diferente, Deus não é menino, Deus não é brasileiro, entendeu? E também não é judeu, viu? Ninguém vem pensando que Deus tem naturalidade. Deus não tem naturalidade. Ele é eterno. Onde é que ele mora? Na eternidade, que é a ausência de tempo. Outro dia, eu me lembro que alguém disse assim, o tempo de Deus é o Kairos. Não, eu aprendi assim também, mas descobri que não existe isso. Porque Deus é atemporal. Deus é atemporal. Entendeu? Então Deus, ele vive na eternidade. O que é eternidade? A ausência de tempo. E somente ele poderia ter criado o tempo. Ele criou o tempo. Ele criou o tempo. O tempo é de Deus. O tempo é de Deus. Deus cria o tempo. Coloca a gente nessa fenda chamada tempo, que daqui a pouco vai fechar, viu? E nós precisamos nos posicionar dizendo assim, o que é que eu faço com esse tempo que Deus me deu? Esse pacote, né? Esse pacote aí. O que é que eu faço? No mínimo precisamos contar os dias, ou seja, essa economia do tempo, administrar bem o tempo, coisa que nem sempre eu faço, mas nós precisamos administrar bem, ser bons mordomos do nosso tempo, porque se há uma coisa cara que temos, dada por Deus, é o tempo, inclusive o tempo de vida útil. Bom, mas nós vamos caminhando para o final. Vamos caminhando para o final. Vamos caminhando para o final e eu quero lembrar você que essa lição é a lição número 5. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Eu quero inclusive mandar um abraço para o Ali Braga e a Zilma, né? A Zilma que estão aí ligados, viu? Estão participando. Deixa um complemento aí, uma pergunta, se quiserem formular alguma pergunta. Podem questionar também, se não estiver concordando, podem ficar à vontade, viu? Para questionar, inquirir o professor e nós daremos um retorno para vocês em tempo hábil,
ok? Porque aqui qualquer divergência é no campo das ideias, não tem nada pessoal. Não há por que proibir qualquer discordância, entendeu? Então eu quero dizer para você que nós vamos levar em consideração o ponto de vista da Bíblia, não é eu acho, né? Não tem axiologia aqui, é o que está escrito, né? E vocês vão de convir comigo que nós estamos nesta manhã tentando levar em consideração o ponto de vista das Escrituras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, essa é a verdade das Escrituras Sagradas. E eu quero aproveitar e dizer para você que nós estamos aqui comprometidos com a verdade. O que é que a Bíblia diz? O que é que a Bíblia diz? E eu estou já no final, viu? Já é 8h50, o pastor João já chegou aqui na Melodia para apresentar o programa Fonte Vida e eu já estou agora no final. Já vou para os comentários. Vou pedir até a João de Jesus aqui para ler os comentários, né? E eu quero dizer para você nesta manhã que eu quero mandar também um abraço para o Carlyle que está ligado. Carlyle está ligado, sintonizado na Melodia, tá bom? Você pode acompanhar a Melodia pelo Instagram também, Melodia Conquista, @Melodia Conquista, viu? E o Facebook, @Melodia Conquista também. Você pode acompanhar pelo Instagram, certo? E pelo Facebook, @Melodia Conquista. Temos aí comentários ou perguntas? Pode ficar à vontade, João. Eli Braga de Brito, né? Participando. Bom dia, com alegria a presença do Senhor Jesus Cristo, do irmão pastor Davi Amâncio. Graça e paz, Deus o abençoe você e sua família também. Feliz domingo na presença do Senhor Jesus. Um forte abraço do seu irmão Eli Braga de Brito. Eu quero aproveitar e retribuir o abraço do Eli, ouvinte de carteirinha. Esse daí vai ter que receber um certificado. Porque o programa às vezes não começou, ele já está ligado. De plantão lá, aguardando a escola bíblica começar. É como aquele crente que o templo nem abriu, ele já está na porta do templo. Então, Eli, vai o meu abraço para você. Eu espero que, de alguma forma, essa lição de hoje tenha sido edificante para você. O rádio está ligado. Quem falou é Itamar Pessoa Ferraz. Vixe, agora fiquei. Itamar, meu abraço, viu? E o rádio sobreviveu, Itamar. O rádio sobreviveu à pandemia, sobreviveu a tudo. Você percebeu? O rádio é o rádio, rapaz. Gostei, o rádio tá ligado. É isso mesmo. Quando tudo pifar, o rádio tá lá. O rádio tá lá para garantir, viu? Então, parabéns, Itamar, para você. Forte abraço. E Zilmar Case, né? Bom dia, pastor Davi Amâncio. Deus o abençoe, Senhor, sua família e seu ministério, em nome de Jesus Cristo. Zilmar Case, um abraço para você. Que Deus continue abençoando sua vida, viu? Eu espero que essa lição de hoje tenha sido proveitosa para vocês. E várias pessoas entraram aqui pelo Instagram, só entrar e visualizar. Neide, o Félix Andrade, o Flá Miranda, Felipe Borges, Glaucilane, Dilânia. Muita gente entrou pelo Instagram. Pai, o negócio hoje tá bombando, viu? Tá bombando aqui. O negócio tá brincadeira, não. Nós vamos seguindo, explodindo aí essa audiência. E eu quero mandar um abraço para todos vocês que ficaram comigo pelo Instagram. Forte abraço para você. Não negocie essa verdade da palavra de Deus. Jesus é Deus e ponto final. E vamos ficando por aqui, prometendo voltar no próximo domingo. Temos um novo encontro aqui pela Melodia, Escola Bíblica na Melodia. Beijo no coração de vocês. Está vindo aí o programa Fonte de Vida com o pastor João. Eu me despeço, agradecendo aos trabalhos de João de Jesus, que ficou comigo aqui, me ajudando a garantir a imagem da Melodia para você que está no Instagram, no Facebook, tá bom? Nosso muito obrigado pelo prazer da sua companhia. Tchau! Acerte com a gente.
8h54.